I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Our Body Experience, mais uma temporada com novas experiências para você. Eu, Reinaldo Dias, com exclusividade em uma das maiores empresas do cenário fitness no Brasil, Companhia Atlética. Na unidade recém-inaugurada, Companhia Atlética 111, na Chácara Santo Antônio. E tendo como entrevistado ele, um dos fundadores, o boss, o empresário, o precursor, o visionário, Richard Bilton. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Richard. Eu que agradeço, Reinaldo. As palavras foram deles, hein? Esses títulos e essas homenagens todas. Merecedor. Mas prazer, o prazer é meu poder estar aqui com vocês. Reinaldo, que eu vejo no dia a dia lá há tantos anos, né? Quase 20 já. 20 anos, então eu tô com 35, pô, desde os meus 15 anos. Bastante tempo, bastante tempo. O Lucas, aqui no backstage também, foi meu aluno, enfim. E hoje eu vindo quase 2 anos agora, né? 2 anos em março, a Our Body vai estar fazendo aniversário de 2 anos. E a gente tá com esse projeto aqui tocando e hoje tendo a honra de ter você aqui como entrevistado. Porém, uma experiência diferente que nós estamos aqui na Casa Nova, na Companhia Atlética, na 111, aqui na Chácara Santo Antônio. Cheirinho de novo, né? Recém-inaugurada. Tem uma semana. Carro novo. É, tudo novo. E a gente vai falar sobre vários assuntos aqui hoje. E antes de mais nada, inscreva-se no canal. Estamos no Spotify, na plataforma também. Então, galera, ó, é isso aí. Temporada nova, 2024, a gente vai com tudo. Gente, eu vou fazer algumas perguntas aqui para você hoje. A gente vai bater papo sobre questão empresarial, Companhia Atlética, conhecer um pouco mais o Richard. Conhecer esse lado família seu também. Conhecer vários lados, várias vertentes aí e desvendar alguns mitos e verdades que no decorrer desses anos, nos bastidores, nos corredores das academias, das companhias atléticas, as pessoas ficam falando e a gente fica pegando. Será que é verdade? Será que é mentira? Então hoje aqui estamos com o Richard para destrinchar e esclarecer tudo, colocar as claras. Richard, vamos falar de época, né? Qual era a diferença da Companhia Atlética na época, né, que foi inaugurada? Então, para hoje, qual era a diferença? Nossa Senhora. Vamos lá. A gente inaugurou a primeira na Rua Kansas em 1985. Essa academia está com 38 anos hoje. Reinaldo, acho que você sabe, quando você está no dia a dia acompanhando, você não nota tanto as coisas acontecerem. Mas hoje o impacto é tremendo, assim, é inimaginável. Pra você ter uma ideia, eu me formei, eu fiz GV e fui trabalhar na Unilever. E na Unilever a gente usava, por exemplo, vou te dar um exemplo assim que você vai cair da cadeira. A gente usava lá uma planilha de cálculo em PCs, chamava Lotus 123. Não existia Excel, não existia planilha. Sabe como as academias faziam controle de entrada? Com uma listagem manual. Um calhamaço de folhas assim, Reinaldo, virar, letra R, pode entrar hoje. Tô te dando um exemplo assim, pra você ter uma ideia, as melhores academias.
Você tinha casos de alunos que frequentavam um mês sem pagar porque nem viam que ele não estava ativo. E aí, esse é um exemplo típico porque foi uma das primeiras coisas, a companhia foi a primeira do Brasil a colocar todo o controle digitalizado. Na época eram os IBMs, os PCs XT, AT, isso me lembro bem. O Gary entrou muito firme nisso, nesses controles. Eu levei esse know-how do que eu aprendi na Unilever, como a gente fazia lá com os controles das planilhas de cálculo, os orçamentos, fluxo de caixa, etc. Eram tudo papel, lápis e papel para acertar, ou seja, assim, é outro mundo, tá? Do que hoje um cara entra numa academia ou numa empresa, era outro mundo. Para você ter uma ideia, em 85 não existia nenhum equipamento importado, nenhum. Então você tinha Caloi, Taurus Atlética, Monarch, pra você ter uma ideia, mudou, Righetto, eram as marcas de equipamento na época que você tinha em todas as academias, zero de importados. Então, o que aconteceu em 95, por exemplo? A gente passou a importar tudo, a ponto de você hoje ocorrer o contrário. A gente não tem, por exemplo, nenhum equipamento de cardio, por exemplo, nacional. Isso não significa nenhum tipo de menosprezo, mas simplesmente por causa de volume, qualidade, quantidade, etc. Você faz negociações e aportes do que tem de melhor no mundo e você tenta colocar na tua academia. Então mudou completamente aquele quadro quando você entrava numa academia em 85 para hoje em dia. O Brasil compete, você sabe disso, todo mundo aqui viaja, vai para fora, você pega as nossas academias top no Brasil, elas são top em qualquer lugar do mundo. Isso mudou demais. Pra você ter uma ideia, a primeira peça Life Fitness da América Latina, o Zé Eduardo, não sei se você conheceu, da Queens, ele trouxe um dia numa Saveirinho na Companhia Atlética da Kansas, estávamos eu e o Gary lá, eu me lembro direitinho. Ele levou 2 no bagageiro do Massaveiro e trouxe pra gente e falou assim: vim vender pra vocês. A gente olhou com painel, né? Falamos, nossa, que linda. E no Brasil era Caloi e Monarch. E a gente, as estacionárias, né, bicicletas ergométricas, a gente olhou e falou: nossa, que lindo, que bárbaro. Vou te dar uma ordem de grandeza, Reinaldo. Cada bicicleta brasileira custava mais ou menos uns $100. $100. E essa Life Fitness, Life Cycle, custava $1.500 na época. Eu me lembro bem dessa ordem de grandeza porque a gente olhou, a gente até riu. Falou assim: nossa, impossível a gente comprar isso aí. Imagina, uma dessa eu compro 15 das nossas. E na época eu aprendi muito. O Zé Eduardo era um super vendedor. Ele, sabe o que ele fez? Não, eu só queria fazer um experimento. Tá bom, vamos fazer o seguinte: eu vou deixar ela aqui em comodato e eu pego daqui a 30 dias, pode ser? Esse foi o começo da Life Fitness no Brasil. Ficaram as duas, assim, a gente tinha 30 bicicletas lá, e as duas. O que aconteceu? 10 caras na fila para usar cada uma das duas, e todo mundo só queria as duas. Aí a gente começou a comprar todo mês 5 bicicletas, e assim por diante. Depois de 2, 3 anos você não tinha nenhuma das nacionais, era tudo Life, aquilo que a gente achava que era inimaginável alguém conseguir comportar, pagar. Mas é a demanda, é o uso, a experiência do cliente te forçando. Então hoje você pega, e continua isso, né? Você pega uma esteira de ponta, é o preço de um carro, não é do preço de um carro. Sim. E você tem esteira aí por R$5.000 se quiser, mas não tem jeito. Você quer uma de ponta, é 70 mil, 80 mil, para não dizer valores até acima disso. Então essa evolução é inacreditável. Alguém que chega hoje no mercado não consegue imaginar. Você sabe disso, né? Você fala com meus filhos, que nem você fala de telefone de discar. Sim. Você soltar um telefone na mão deles, não sabe nem o que é para fazer com aquilo, né? Então no nosso setor isso foi assim muito impactante, mudou completamente. Quando você fala também da aparelhagem, um exemplo de cardio que você mencionou, a aparelhagem de musculação teve um grande impacto nessa época que veio o Cyberx, Hammer, Life.
questões de valores mudou também muito hoje, o cenário mudou, porque entraram outras marcas que estão competindo. Sim. Como você vê isso, Richard? Ficou mais fácil? Primeiro, ficou melhor, tá. Mas eu acho que a competição e volume fazem bem para todos, né? Isso aí faz bem para todos. Então, como sempre, Renan, da parte de aparelhagem, de musculação, a máquina em si, acho que você sabe, é bem mais em conta do que a parte cardiovascular, né? Então, eu vou te dizer assim que antigamente você tinha 2, 3, 4 marcas competindo no mercado, você tem mais de uma dúzia hoje. E aí vai do tamanho do teu interesse para qual degrau de confiabilidade, né? Porque você vai encontrar de tudo. O nosso setor hoje tem uma variedade tremenda e a qualidade também tem uma variação tremenda. Então vai muito do afinco com que o empresário sai procurando os equipamentos, vai estudando os equipamentos que ele vai colocar, vai oferecer e assim por diante, mas melhorou demais. Até recentemente, Reinaldo, você estava na mão de 2, 3 marcas e quando você compara os preços no Brasil, você sabe disso, assim como ocorre com os carros, um carro que lá fora custa $30 mil, no Brasil custa 70, 60. Os equipamentos a mesma coisa. A última vez que eu estava olhando lá fora, qualquer esteira top lá fora é $5 mil. E no Brasil é 10, 12, 14. Então essa é uma realidade que o brasileiro, infelizmente, a gente tem uma renda muito inferior à americana, mas o custo de montagem de uma academia no Brasil é mais do que o dobro do custo de montar uma lá fora. Então, são as peculiaridades do nosso ramo, né, Reinaldo? Sim, mas como você abriu aqui agora, que eu acho legal, na questão da aparelhagem da biomecânica, que melhorou muito, os estudos avançaram, as aparelhagens que só tinham 3 marcas, a gente não vai citar elas, e hoje abriu esse leque, ficou muito bom. Ficou muito bom, mas muito trabalhoso. Também, né? Por quê? Estudar. Você conhece, por exemplo, o Cacá Ferreira? Sim. Cada rede tem que se preocupar com a qualidade, por isso que eu estou te falando, é muito fácil você comprar, mas depois também é fácil você se arrepender. Então, antes de aquisições, a gente tem que mandar fazer estudo justamente biomecânica de cada equipamento, movimento, testar, tipo teste cego. Sim. Esconde a marca, executa, tá, muda, não, comporta, não comporta, para a gente fazer parte do leque de equipamentos que você está colocando aí para os teus clientes. Afinal, cada um tem um perfil de academia, né? O nosso perfil é da outra bandeira é tal, da outra é outro. Então você tem esses graus de exigibilidade, de exigência para atender esse público que você tem que estar de acordo, né? Com certeza. E a gente vai entrar nessa questão que você falou. Lógico. Das bandeiras e o posicionamento da companhia atlética. Perfeito. Como a companhia atlética se posiciona hoje no mercado? Legal, é uma boa pergunta. Reinaldo, cada um tem uma visão de futuro, visão de empresa, da sua respectiva empresa e particularmente na companhia, e eu vou dizer até na minha visão pessoal, eu gosto muito do termo sustentabilidade, e não é de marketing não. Sim. Eu não consigo ficar imaginando eu preciso montar mais para agradar a imprensa ou para agradar analistas de mercado, ou porque vou fazer um IPO, ou porque eu vou captar dinheiro, então eu preciso dizer que eu vou abrir 100, 200. Se você analisar entrevistas da companhia atlética há décadas, nós estamos com 38 anos de operação já no mercado brasileiro, o nosso posicionamento sempre foi o mesmo. A gente sempre optou por qualidade e não por quantidade. A gente quer ser referência nos mercados em que a gente opera e não por volume de número de alunos, número de unidades, faturamento de não sei quanto. A gente quer ser uma referência de qualidade, como você tem em outros segmentos. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque tem gente que imagina que você precisa crescer para sempre. Não, eu quero ter 100, quero ter 200. E a gente dizia, você já sabe, Renato, você está nesse mercado há décadas, quantas redes já surgiram dizendo eu vou ter 100, 200 e hoje não estão nem respirando, fecharam. As empresas fecharam as portas. Então, o nosso posicionamento é ser uma referência de qualidade. Eu estou aqui para atender as famílias. A gente tem um perfil classe A, B+, família. Então,
A imagem que a gente quer é isso. E aí, eu também gosto de... Quando alguém te questiona e você tem uma posição, e quem está te questionando tem uma outra posição que você sabe, um posicionamento quase que oculto, o ideal é você imaginar um juiz olhando de fora aquela conversa para julgar. E aí o que eu acho importante é colocar assim, como é fora do Brasil, como é lá fora. Então você tem redes lá fora, super referência, que o cara tem 10 academias, 15 academias, já é um belo grupo. A gente hoje está com 16 operações. Nós não temos academia pequenininha de 800 metros, 1.000 metros, 1.200 metros. As nossas operações, a gente tem mais de 60 mil metros quadrados de academia em 16 academias. A nossa média de metragem é muito grande, é 3,5, 4 mil metros. Essa aqui é uma unidade de 4 mil metros. São operações grandes, trabalhosas, mas que pela qualidade que a gente quer colocar para os nossos alunos, obviamente é um diferencial, mas também dá um trabalho, é meio como um restaurante à la carte, eu diria, tá? A gente não é um McDonald's, a gente não é uma operação fast food, replica e pau. O nosso modelo é à la carte, é 1 a 1, dentro do possível. Você atender quantidade, mas com qualidade. É quase personalizar com volume. Dentro disso, eu te diria assim, Reinaldo, a companhia vai ter 100 unidades? Não acredito nisso. Mas qual era a nossa visão de empresa lá atrás e que a gente segue nela? Missão: ajudar as pessoas a estar bem fisicamente, tá? Atividade física, etc. E a fazer novos amigos sempre. Em outras palavras, a gente gosta de clima, a gente gosta de sociabilização. Você sabe que um dos principais fatores de longevidade, e a gente acredita fielmente que exercise is medicine, ou seja, o que a gente faz é saúde mesmo, é medicina preventiva, é o quê? É lidar com gente, sociabilizar. É importante que as pessoas longevas continuem se relacionando, seu círculo de amizade, isso é muito importante. E a Companhia Atlética tem este perfil. Como eu comentei com você há pouco, a gente tem centenas ou milhares de alunos que treinaram com a gente quando eram crianças e hoje treinam com a gente como adultos e trazem seus filhos para dentro da companhia. Então nossa visão é muito diferente de um business como um restaurante, uma boate que você vai abrir, preciso retornar em 2, 3 anos o meu dinheiro, até porque não retorna. Tem gente que está nesse business como business, compra, vende e sai do ramo. Não é o nosso perfil. Então, o nosso perfil é de longo prazo, é como uma faculdade que você vem aqui e tem um retorno mensal, tomara, que próximo a 1%, ou seja lá o que for, que é um retorno razoável, mas nunca essa história de dizer voltou em 2, 3 anos não é verdade. Assim, eu te diria, poderia dizer, adoraria que fosse. Sim. Mas não é verdade. É o ramo que a gente escolheu para trabalhar. É um ramo não poluente, que só faz bem, que diminui as despesas médico-hospitalares para a família, para a cidade, para o país. Então não tem contraindicação, extremamente sustentável, se você parar para notar. A gente não polui nada, então é um ramo muito gratificante. E quem entra normalmente se vicia. Mas dentro desse horizonte todo, quando eu te falo sustentabilidade, você sabe, a gente comentou há pouco de outras redes, precisam ficar aumentando o número de quantidade, até porque a quantidade, senão o vizinho come. Não é o nosso perfil. Nosso perfil é se diferenciar, serem unidades referência nas cidades, nos bairros onde a gente opera, perante inclusive a concorrência, são unidades formadoras inclusive de capital humano. Você sabe disso? Todas as redes quase têm na sua administração, na sua alta gerência, ex-colaboradores da Companhia Atlética. Sim, como você mencionou aí, é um ambiente acolhedor, um ambiente familiar e um ambiente a longo prazo. Não é uma academia que tem giro, entrou, saiu. Como você mencionou, tem pessoas que têm 38 anos lá dentro, né? E outra coisa bacana que é legal você falar aqui sobre a questão de como se manter, né? Como manter um cenário Companhia Atlética e diferenciar de outras bandeiras, né? Vamos falar das low cost das academias. A dificuldade que é para você pegar e colocar uma rede com 1.000 academias para manter as aulas. Como funciona isso, Richard? Então, é muito fácil você replicar quando você fala, vou exagerar, tá? Colocar bem extremista para facilitar o exemplo. Sim. Locação do espaço. Então você monta um galpão
1.000 metros, 2.000 metros, 3.000 metros de musculação, de equipamento de cardio, solta lá e o pessoal vai treinar. Isso é uma coisa muito fácil de se tocar e de replicar. Ponto. Mas quando você começa a falar que você vai ter aulas de ginástica em grupo, aulas de lutas, de artes marciais, de aulas zen, aulas de spinning, por exemplo, você de fato começa a se especializar em cada uma dessas, que dá um trabalho gigantesco. No mundo, você sabe, inclusive depois da pandemia isso se aprofundou, existe uma falta de profissionais de educação física de alto rendimento, com disposição para poder se comprometer com horários. Então, quando você fala em replicar com um volume muito alto de unidades de academia, eu vejo aí uns gargalos muito grandes, fica mais difícil. Não é o nosso caso. Ainda bem, a gente tem aí 16 unidades em grandes cidades, onde a gente com muito orgulho coloca a Companhia Atlética no peito, o que favorece a gente encontrar gente interessada em fazer parte da família, de colocar para dentro da companhia. Reinaldo, você sabe muito bem que normalmente a gente sabe a vida quase dos nossos colaboradores. Sim. Porque é o nosso perfil. E você sabe que isso não ocorre. Quando você coloca uma rede de 50, 100, 200 academias, tem redes que o cara não visita nem 5 anos, ou seja, não dá. Então, a gente pode até ser uma coisa meio arcaica de português ali, mais ou menos igual, mas a gente prefere um pouco, é o nosso perfil. Se você me fala assim, puxa, vocês não vão montar uma rede low cost? A gente já teve disso para montar, já teve proposta de banco para fazer com a gente, fundo de investimento, mas não está no nosso coração, se você me perguntar, não está porque a gente ia interferir buscando um serviço melhor, buscando coisas que iam acabar encarecendo e pode ser que a gente não conseguisse se dar bem num perfil que não é o nosso, entendeu? Ou seja, de fato você tem que ter uma cabeça muito separada para operar. Não que a gente não pudesse, não que a gente não possa operar isso no futuro, mas eu estou mostrando que são coisas muito diferentes, entendeu? São produtos diferentes, díspares, assim, sim, tem mercado para todo mundo, mas a companhia se enquadrou nesse perfil de público, exatamente. Né? É uma academia boutique, né? Isso, na verdade eu diria assim, são unidades grandes, onde a gente é meio um shopping center de atividades físicas diferentes. Eu quero que a pessoa que busca aqui musculação, hipertrofia, etc., eu quero que ele venha aqui, como a gente comentou mais cedo, isso aqui é um parque de diversões para esse público. Eu tenho variedade, né, uma diversidade de equipamentos aqui que você viu hoje, com quantidade, 3, 6 de cada tipo, ou seja, é um parque de diversões para quem gosta disso. Aí, não, eu quero spinning. Não sei se você viu a nossa sala de spinning. Uma quantidade gigantesca de bikes de spinning, a nossa aula de power bike com bikes dinamarquesas, são as academias, são bikes assim top do mundo, lá fora são as de ticket mais alto. Colocamos o sistema SPIV, que é o top, vamos dizer assim, para entreter os alunos durante a aula, iluminação top, som top. O que é isso, Reinaldo? Eu tenho a minha boutique de spinning dentro da minha academia. Sim. Tá? Eu quero fazer uma aula circuitada, condicionamento físico top, Orange Zone. A gente teve proposta também de fundos de investimento para a gente sair replicando o Orange Zone isolado na rua, como boutique. E é um belo de um produto. Mas não, a gente prefere ter dentro das nossas unidades, como mais um dos produtos, mais um dos serviços que a gente oferta aqui dentro. Um estúdio de pilates. Artes marciais. Eu quero. Então você tem aqui um shopping dessas atividades. Porque outra coisa que a Companhia Atlética acredita, e muito, é que naquela a linha do tempo, né, linha de vida do cliente dentro da academia, você precisa variar. O cross-training no sentido de que faz 2 dias por semana cardio, musculação, orange zone, spinning, luta, ou seja lá o que for, mas variando um pouco as suas atividades. Você não precisa variar todo dia, mas é importante você saber que se você enjoar do spinning, você tem outras atividades para fazer. Aí você machucou a perna e você corre todo dia, vai fazer aula de alongamento,
vai fazer yoga, ou seja, no mesmo lugar. Tem Então um você leque, tem, né? Um leque de tem um produtos, leque, né? Uma tem um leque esteira de- imensa aí pra é isso aí, tá é isso aí, fazendo. é isso aí. Muito bacana. Richard, mito ou verdade, você criou o conceito de academia dentro do shopping? No Brasil ninguém tinha, a gente foi a primeira. Quando a gente ia para o exterior, as academias, é outra coisa também, né, Reinaldo? Essa conversa é muito longa, mas é o seguinte, o Brasil é muito caro para você financiar a tua própria propriedade, uma academia comprar terreno, construir, etc. Nos Estados Unidos, que é a raiz das academias, né, onde tudo começou, você, acho que você sabe, você compra lá, financia 4%, 5% ao ano. Você tendo uma operação boa, você vai pagar inclusive o teu imóvel. Coisa que no Brasil é impraticável. Então o que acontece? É muito comum e sempre foi lá fora a academia conseguir montar um belo espaço ou mesmo alugar fora. Uma operação independente. No Brasil, a gente montou em 92, em 91 a gente assinou o contrato, em 92 a gente inaugurou a do Morumbi Shopping, que está fazendo... Está com 31 anos, vai fazer 31 anos fez agora, em 30 de novembro. Fez 31 anos. A gente inaugurou em 30 de novembro de 92. Então a gente fez 31 agora em 23, vamos fazer 32 anos em 30 de novembro de 24. Foi a primeira academia do Brasil dentro de shopping center. Qual é a comodidade disso? É interessante para todo mundo entender. Os shopping centers, quais são os dias fortes no shopping center? Todo mundo sabe, mas nunca ninguém pensou. Sexta, sábado, domingo. Sexta, sábado e domingo, isso. E quais são os dias terríveis no shopping center? Segunda, terça e quarta. Quais são os dias fortes nas academias? Todas, no mundo, segunda, terça e quarta. Isso. Quais são os dias fracos? Sexta, sábado, domingo. Então existe um casamento, o shopping viu nisso, e a gente foi precursor nisso, a gente foi o primeiro. E não foi uma ideia só da Companhia Atlética, a gente queria... E na época o Dr. José Isaac Pérez, que é o presidente, fundador do Grupo Multiplan, que sempre foi um visionário, ele viu que a nossa entrada podia ser uma coisa revolucionária para o setor, ninguém tinha. E nos convidou. A gente inaugurou no Morumbi Shopping, que foi a primeira dentro de shopping, em 92, a gente tinha Kansas inaugurado em 85, 7 anos depois a gente foi para o Morumbi. Numa academia de 1.500 metros. Pra você ter uma ideia... Isso foi em 92, 8 anos depois, a gente levou lá para mais de 5.000 metros, pegando mais 3 andares para cima. E aí, depois disso, a gente foi para Campinas em shopping, São José dos Campos em shopping, depois a gente foi para o shopping Anália Franco. Quando o shopping Anália Franco inaugurou, pra você ter uma ideia, Arnaldo, dessa história interessante, o Anália Franco, apesar de ser em São Paulo, você sabe, São Paulo é tão gigante... Sim. Que para você chegar no Anália Franco daqui da nossa região aqui, você vai 30 minutos, 40 minutos, pelo menos. E você tem costumes locais. Um dos costumes locais, para você ter uma ideia, na região, na época, quando a gente inaugurou lá, que foi em 2001, 2002, por aí, por exemplo, todo mundo almoçava em casa. Tinha em cidade do interior. Então você sabe disso. No Morumbi Shopping, todos os shoppings aqui na capital, na hora do almoço não tem lugar para sentar, praça de alimentação. Lá, quando inaugurou, ficava meio vazio. O que era um sucesso no shopping no começo? Que o Zé Isaac Pérez nos convidou? A Academia de Ginástica e Cinema. Porque atraía toda a população local para dentro do shopping, criando aquele costume, uso diário, toda semana todo mundo vai. Então eu me lembro, o próprio shopping dizia para a gente ajudou a ancorar demais as operações, porque trazia as famílias para dentro do shopping. E hoje, obviamente, lá lota na hora do almoço, lota, né, a praça de alimentação, tudo aconteceu. Mas a gente ajudou demais a ancorar. E o que aconteceu com o tempo? Hoje você vai nos Estados Unidos e na Europa, você está vendo a entrada muito grande de academias nos shopping centers. Não só pelos motivos como eu acabei de apresentar, Reinaldo, mas também porque os shoppings estão hoje lidando com a nova realidade. Com as compras online, internet, etc., você pode comprar produto de compra comparada, que a gente fala. Você vai comprar esse teu Apple Watch aí, eu posso olhar, analisar tudo pela internet, encomendo e pronto, acabou. Tanto faz se vai do shopping A, B ou C, eu vou comprar o mesmo produto que vai chegar na minha casa.
Então está tendo um rearranjo dentro das metragens dos shoppings, e eles estão tendo no mundo, não estou falando nem de Brasil, no mundo, eles estão tendo que procurar atividades que tragam experiência para os usuários do shopping e que façam com que eles se dirijam aos shoppings. Isso é academia de ginástica, isso é até serviços médicos, consultórios, restaurantes, exposições, Da Vinci aí no próprio Multiplan fazendo, etc. Ou seja, trazendo público para dentro dos shoppings. E os shoppings em si, as lojas, elas não vão perder o seu valor. Pelo contrário, eu mesmo sou um cara que adoro pegar na mão os produtos. Eu quero ver, sentir, experimentar e eu compro. Então, assim, só que vai ter um rearranjo. Essas lojas de 500 metros, 300 metros, para que o cara vai ter um estoque gigante lá? Não vai ter. Ele vai ter que estar presente para o cara poder olhar e sentir. Mas grande parte vai ser transferida para a logística, que vai entregar na casa dele, etc. E o cara não precisa ter o estoque dentro do shopping. O shopping vai ser uma ponta. Eventualmente uma entrega, ele pode até ir lá retirar, que muita gente já está falando isso. Mas então eu acho que a gente está ganhando e vai ganhar mais peso. Eu até recentemente a gente está analisando outras 2 propostas de shoppings para a gente eventualmente fazer nos próximos 12 meses aí. Vamos ver. Mas legal essa ideia que os shoppings estão tendo, justamente porque a gente sabe, né? Vai se reciclando, né? Juventude vai vindo com uma visão diferente de consumo, que você falou, um consumo pela internet. A pandemia mudou muito a visão humana das pessoas, de como, né, se posicionar perante o mercado, perante compras. Enfim, e aí o shopping tem que, né, se reinventar, vamos dizer, dessa forma. Muito bacana. Richard, você foi o primeiro que criou a Academia 24 horas, sim e não? Também o pessoal fala muito disso, porque a companhia foi 24 horas durante um período. Sim, a gente teve uma unidade 24 horas. Tá. A unidade do Morumbi Shopping mesmo, Renato, você sabe, a gente opera até às 24 horas. Sim. Acho que das grandes redes a gente é a única que faz isso, do perfil classe A, B+. Mas o que a gente viu? Aquelas que operam 24 horas ininterruptamente, como a gente chegou a fazer, no nosso entendimento, não se justifica, não paga nem a conta de luz de você ficar de madrugada. O que a gente via, a gente operou por alguns anos, é que você via muita gente saindo de festa, que vai lá, saem eventualmente e vão treinar, mas não se justificou. A gente vê até algumas redes que se auto-intitulam 24 horas, mas na verdade elas fecham as 24 horas. E algumas poucas que efetivamente operam 24 horas. Eu mesmo tenho um amigo meu lá, eu comentei contigo, da Paraíba, de João Pessoa, Rede Corpus lá. Ele tem, acho que 5 unidades, é a maior de lá. Ele opera 24 horas de verdade. Eu até fico discutindo com ele às vezes porque eu acho que não vale a pena. Ele acha que pelo diferencial de marketing vale a pena, porque efetivamente ele pratica isso. Mesmo que tenha pouca gente, poucas pessoas, ele entrega a história das 24 horas. Né? Então é um diferencial e que está na marca dele lá, Corpus 24 horas, entendeu? Então é legal, mas eu não posso te dizer se financeiramente, se economicamente a coisa é viável. Às vezes, como marketing, pode ser. Sim, e só acrescentando o que você mencionou, algumas academias aqui ainda em São Paulo, né, elas vêm de 24 horas, mas não de segunda a sexta, né? São dias específicos, né? Exatamente. Eu vou atuar sexta e sábado, os demais dias não. Então ela faz a venda como 24 horas, mas ela faz um ajuste para 2, 3 dias na semana. Reinaldo, vamos lá. Outra coisa, o Brasil é super regulamentado. Você sabe que o Brasil é um dos poucos países que não dá numa mão o número de países no mundo que exige a formação em educação física para poder dar aula. O Brasil foi precursor nisso também. O Brasil, Rússia, Portugal. Tem países no mundo que você faz um curso de 2 semanas e você sai dando aula de personal, que é um absurdo. Sim. Você pode comprometer a coluna de um cara e outras coisas. Mas o Brasil, esse é o lado positivo, mas o Brasil tem uma série de exigências que quando você tem um nome a zelar, a companhia atlética, por exemplo, eu não poderia me comprometer a abrir 24 horas e não ter gente capacitada o tempo inteiro, 24 horas em todas as áreas. Porque não é você abrir e ter um vigia e um cara na recepção. Tem que ter gente atendendo em todas as áreas que estiverem abertas. No Brasil, isso é lei.
Lá fora, não é. Então, você sabe, a maior rede do mundo, a Anytime Fitness. Sim. Anytime Fitness, acho que você sabe, você com um cartãozinho, a academia está fechada, você abre a porta dela com o teu cartão, abre, não tem ninguém dentro. Vou colocar um caso exagerado. De novo, não estamos aqui para julgar. Sim. Mas se um cara vai lá e morre, alguém vai descobrir no dia seguinte, ou o próximo cliente, ou seja o que for. E aí, ou quando entra o time lá, às 7 da manhã, às 5 da manhã, etc. Mas é uma opção, é como aquele lugar, como você vai em piscinas que diz assim, olha, não tem salva-vidas, é lei, você tem que avisar. No Brasil é obrigado a ter, não tem opção de não ter, né? Dependendo se é uma academia, se é um lugar que vende aquele serviço. Então, nos Estados Unidos existe essa questão de responsabilidade muito clara. Se o cliente compra e assina que está ciente daquilo, ok. Então, por exemplo, você pega um caso desse, não pode operar no Brasil. Uma Anytime Fitness não pode operar no Brasil. Porque ou vai ter que ter gente 24 horas lá dentro para poder atender, trabalhando e em todas as áreas, assim por diante, entendeu? Então, eu só estou te dando uma peculiaridade da história das 24 horas, que no Brasil é diferente de lá de fora. Eu acho bacana o que você levantou. Eu estou aqui entrevistando você, mas eu sou educador físico e foi bacana, muito, muito legal você falar isso como empresário sobre o educador físico, né? Brasil é referência em educadores físicos, em faculdade, em estudos, né? E vem avançando cada vez mais. E eu vi a realidade já logo em 2014, 2011, quando eu fui para Miami, eu treinei na Crush. Você chegava de madrugada para treinar lá e só tinha a cada 1h30 ou 2 horas um cara que passava, que não é educador físico, para arrumar a academia. Ele passa com um carrinho, recolhendo os pesos soltos. Depois de 1h30 ele voltava novamente. É um caso desse. Não dá. Fala simples, hein? Não tô nem falando de alguém ministrar alguma coisa errada. O cara tá treinando, cai uma barra no pescoço, faz uma besteira lá na nuca, etc. Não tem ninguém nem para ver o que aconteceu. Assim, essa é a realidade. Poder pode, entendeu? Sim, então nesse conceito, Brasil, referência. A gente parabéns. Referência. Isso aí. É isso aí. Richard, agora eu vou fazer uma pergunta aqui para você, uma pergunta jamais para segurar o telespectador aí. Companhia Atlética Morumbi Shopping, seu público ou cliente, assim como você deva chamar, né? Uhum. Devido ao fechamento da piscina, quadra, pista de atletismo, vai continuar a companhia no Shopping Morumbi ou vai fechar? Ótima pergunta, Reinaldo. Olha só que interessante. Lembra que eu falei que a gente tinha 1.500 metros no Morumbi Shopping? Sim. E que eu inaugurei lá em 92, com 1.500 metros. E a gente foi para mais de 5.000. Isso ocorreu porque eu peguei os 3 andares para cima. G2, G3, G4. Além do piso superior, que era o meu original. E o que aconteceu? Nesses andares todos, se você notar, as 3 atividades que você falou ficam no G4, que é o andar de estacionamento descoberto. A gente cobriu de vidro a parte de piscina, tinha coberto com uma lona para não passar, porque é permitido para não passar o que pode de área construída, então a gente seguindo a lei, e a pista de Cooper, também descoberta, lá em cima. As 3 atividades que a gente devolveu para o shopping é porque ficavam neste andar. Nenhuma atividade foi devolvida em nenhum outro andar. A gente devolveu a cobertura para o shopping. E por quê? Porque o shopping está com um projeto de ampliação gigantesco. Até saiu agora na mídia, então eu não estou descortinando nada que fosse proibido passar adiante. O shopping já divulgou. Eles estão com um processo de ampliação muito grande, um rooftop, restaurantes, etc., ampliação, e que muita gente interpretou que seria em cima da companhia. Na verdade, e aí o pessoal já está caindo na real, porque eu falei que ia ser tudo estacionamento, pelo menos foi o que o shopping nos disse. O shopping tinha direito de pegar essa área, porque essa área estava incomodado com a gente, para ficar estacionamento. Dói para a gente que é fanático por academia? Dói. Mas a operação do shopping tem limites. E uma das limitações é o número de vagas de estacionamento. Para eles poderem fazer a ampliação, que é do outro lado do shopping, para quem conhece o Morumbi Shopping, no lugar onde fica o teatro, tem aquele estacionamento caracol. A ampliação do shopping é para aquele lado, é o outro lado do shopping. O shopping está e vai passar, começou agora em janeiro, você vai notar, o shopping está passando por renovação em todo o restante.
Vai trocar piso, teto, renovar todo ele, o restante, mas a ampliação vai se dar no estacionamento Caracol. Aquele estacionamento vai deixar de ser estacionamento e vai virar ampliação do shopping. Lora é na outra ponta do shopping e que está previsto, acho que se eu não me engano, para estar pronto entre 25 e 26. É lá a ampliação. E quando eu falei que ia virar estacionamento, as pessoas achavam que eu estava mentindo. Mas se você notar, já retiraram toda a pista, já virou tudo vaga, já retiraram a pista, a quadra poliesportiva, já está terminando de demarcar. E agora começaram a demolição da piscina, etc. Vão fechar todas e vai virar tudo vaga. Porque o shopping não poderia fazer a ampliação do outro lado se não tivesse todo esse andar do G4 lá para estacionamento. Então, se você me perguntar assim, futuro a Deus pertence, Reinaldo. Mas o nosso intuito é que estamos há 31 anos no Morumbi Shopping, é ficar por mais outro tanto no restante. Mas a gente devolveu efetivamente o G4 inteiro com essas 3 áreas. As nossas demais operações, se você for lá hoje, estamos com um movimento intenso. É uma academia, Reinaldo, eu não tenho motivo para esconder, e o shopping tem esses números. A gente tem uma frequência diária em torno de 1.800, 1.600 a 1.800 pessoas. É uma academia de frequência altíssima. Eu diria que é uma das maiores do Brasil de frequência. De ponta mesmo, né? De ponta, é isso aí. A gente sentiu, né? Todos nós, você também sentiu, na hora que são anos e anos, a piscina sair de lá, porque o conceito não era só academia, né? E não é academia, e a piscina, Renato, aquela piscina, você vê, eu não sou nadador, mas o próprio pessoal da revista lá de piscina, que ama lá, que treina, o que todo mundo dizia? Era a piscina mais bonita do Brasil. Todo mundo falava, toda de vidro, sim, linda na cobertura. Então pra gente doeu demais. Mas temos que lidar com a realidade, Reinaldo. Tem que lidar com a realidade. Adoraria dizer não, mas é isso. Ou seja, fazia parte das nossas obrigações em devolver isso para o shopping. Faz parte do mundo empreendedor, né, Richard? É isso aí. E segue o baile. Segue a vida. E não tem problema algum. Fala pro pessoal de casa aí que fique tranquilo. Companhia Atlética Shopping Morumbi segue firme e forte, né? Eu até fiz uma brincadeira. Teve gente, Renato, que virou para mim e falou: não, vocês vão sair agora daqui. Eu falei: sabe como é que eu faço? Então, Reinaldo, você está falando isso para mim? Eu liguei para uma aluna semana passada. Ela até riu: não, longe. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui com testemunha, nós vamos assinar uma aposta. Se eu fechar aqui, vou fechar em fevereiro, vou fechar em março, em abril, vamos fazer o seguinte, você não fica eterno. E óbvio, futuro a Deus pertence, pode ser que eu feche um dia. Se eu não fechar até março, quer maio, quer junho, se eu não fechar até 31 de maio, eu te dou, você vai me dar 100 mil reais. Se eu fechar, eu te dou 100 mil reais. Aí todo mundo fica quieto. Porque é muito fácil a pessoa falar da boca para fora sem doer nada nela. Então eu falo assim, então quem quiser fazer, vamos sentar e vamos fazer a aposta. Aí todo mundo ri e acaba a história, entendeu? Então tá aí, tá esclarecido, fiquem tranquilos. Se Deus quiser. A Companhia Atlética segue firme e forte no Shopping Morumbi. Sabemos que o Brasil vem uma crescente durante anos e anos no cenário fitness, né? Você como empresário, o que você vê nesse segmento? Vai dar continuidade? A gente vai ter uma crescente maior? Vai dar uma estagnada? Como é que tá esse cenário hoje, Richard? Então, lembra quando eu falei para você que uma das características que eu gosto, que eu me identifico com o termo sustentabilidade. Quando você fala assim, o mundo, a população do mundo crescendo aí 3%, 4% ao ano como vinha até décadas atrás, sim, é insustentável. Como é que a agricultura vai dar conta disso? Como é que a água potável vai dar conta disso? Como é que esgoto, saneamento, lixo, tratamentos, usinas de lixo que não dão conta nem de 10% do que a gente joga na natureza de volta? Então isso tudo para mim é insustentável. Então hoje, eu vou dar uma viajada para voltar na tua pergunta. Então, hoje, por exemplo, quando você fala assim, não, o cara para poder se dar bem, ele tem que continuar crescendo, montando academia todo ano. Senão a bicicleta cai, eu não gosto. Assim, eu não gosto, não me identifico e não faria. População do mundo. Eu falei isso até em reunião, eu tenho falado nas unidades, que a gente tem reunião todo mês. Artigos interessantes que têm saído da China, não sei se você tem lido. A China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Sim.
1 bilhão e 400. Você sabe como é que está a população da China hoje de crescimento, não? Não tenho. Olha que interessante. É o segundo ano que está caindo. Por causa aquela política de filho único. Então, Renato, vou te resumir, tá? Básico, para todo mundo entender. Que legal. Quando você fala em sustentabilidade, para o mundo manter a atual população, é dito que cada casal tem que ter em média, né, 2,1 filhos. Por que 2,1 e não 2? Porque muitos morrem antes de ter filho, muitas mulheres não querem ter filho, guerras, doenças, pandemia. Então você precisa ter 2,1 filhos. Com a política do filho único, na China você tem uma concentração hoje já bem maior de homens do que de mulheres. Sabe quanto está hoje a média de filhos na China por casal? 1. Você sabe 1 bilhão e 400 milhões. Você sabe qual é a população que está se projetando para a China na virada do século? 450 milhões. 1/3 do que tem hoje. Então a China está preocupada, promovendo, incentivando e quase que pagando para os casais terem filhos. Qual é o lado bom disso? Que você começa a enxergar que o mundo pode se manter. O Brasil, que estava explodindo, imaginava-se 210, 220 milhões de habitantes, você viu que deu menos. A gente está quase no 0 a 0 e já se diz que a gente, depois de 2060, também vai começar a cair. Japão caindo, na Europa parou. Onde está aumentando? Malásia, África pobre e continua crescendo, ou seja, é um pepino para o futuro. Mas qual é a tendência no médio e longo prazo? Chega de sair construindo e acabando com a natureza, acabando com tudo. Vamos melhorar o que a gente tem. Então eu fico contente com o termo sustentabilidade neste sentido. Agora eu vou voltar para a tua pergunta. Nosso setor está crescendo. Olha que legal. Quando a gente começou a operar nesse mercado, Reinaldo, qual era o percentual de público platino acima de 60 anos treinando na Companhia Atlética que tinha perfil para atender esse público? Não dava 2%. Não dava 2%. Qual é o percentual de público acima de 60 anos hoje na Companhia Atlética? Acima de 10%, 12%. Como está ficando o mundo? Era uma pirâmide, está fazendo assim. O mundo está fazendo assim. As pessoas, antes era moda, era para se divertir em academia. Faz parte, sociabilização. Mas, Reinaldo, sabe qual é o maior motivo para treinar todo dia? Primeiro, para você não ter doença, não ter um ataque do coração, hipertensão, sim. Combater diabetes, etc. Mas qualidade de vida. Eu quero estar com 80 anos de idade sem enfermeiro do meu lado. Eu quero ir no banheiro sozinho. Quero levar meus netos para viajar pelo mundo com qualidade de vida. E isso aí, não tem nada melhor do que uma bela academia de ginástica. Não é remédio que vai resolver isso, você sabe disso. Muita gente fala agora, está de novo, né, em voga, todo ano tem, toma remédio que vai perder não sei quantos quilos. Reinaldo, você é profissional de educação física, você sabe. E a parte cardiorrespiratória? Quem vai trabalhar para ele tomando um remedinho? Nada. Artérias rígidas, não vai experimentar nada, ou qualquer oscilação, o cara tem um treco. Fortalecimento muscular, lubrificação da articulação e inúmeras coisas. Você concorda que nós somos laboratórios? Com certeza. Para a saúde? Aí, de novo, dei essa volta toda para te dizer o seguinte. Quando a gente começou a operar as academias, as companhias atléticas, em 85, qual era o percentual da população que praticava academia? Nada, 3%. Nos Estados Unidos, 15%. O que aconteceu de lá para cá? Os Estados Unidos está beirando 22%, 23% da população paga para frequentar a academia de ginástica. Tem uma renda melhor lá. 22%, 23%. Subiu 60%. Europa era 12%, está em 17%. Europa. Está em 17%. E o Brasil foi para 6%. Então, quando de novo, você entendeu a sustentabilidade? Eu estou muito contente porque eu vejo que o horizonte ainda é muito, muito, muito grande, longo, de crescimento. A gente passou por tudo. O Brasil é um laboratório de besteira, de planos econômicos furados, etc. Com isso tudo, e apesar disso tudo, o setor continuou crescendo. Então, por isso que eu me sinto muito confortável. Eu não quero ter grandes quantidades, eu quero ter qualidade. E como eu sei que é num mercado que está em crescimento, eu sei que tem muito espaço para mim, para eu conseguir manter o que eu tenho com a melhor qualidade, aproveitando eventuais oportunidades.
Se eu chegar e falar assim, Reinaldo, eu quero abrir, como muita gente fala, não, minha meta é abrir 20 por ano, 30 por ano. Pô, o meu perfil de academia, cada academia custa 20 milhões para fazer. É muito dinheiro, não é sustentável assim. A não ser que eu saia pegando em banco. E aí não é sustentável porque os juros no Brasil não tem atividade que pague. Você vai pagar 20% ao ano, 25%. Pô, isso aí é o retorno de uma ótima empresa, uma ótima academia. Que são poucas. Então não vale a pena. Então o que eu prefiro? Se o contrato comercial que me aparecer, como eu estou negociando com outros 2 shoppings, se fechar a conta, eu vou fazer. Senão eu não vou fazer. Aí vem de novo o termo sustentabilidade. Eu só farei se for sustentável. Se o mais menos der o igual for positivo. Eu falo, não vou para ego. Outra coisa que eu aprendi, você falou assim, pô, vocês já passaram tudo quanto é, né, acompanha atlética, altos e baixos, etc. Você tem que engolir o ego. História de dar reportagem dizendo que vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz o que você puder e vai ser feliz, concorda? Porque só para agradar os outros tem que ser sustentável. E nem sempre você controla o mundo. Quem podia imaginar que por decreto iam fechar a gente? Todo mundo. Reinaldo, a gente estava com 15 academias. Em março, entre 9 e 24 de março de 2020, em 15 dias, a gente fechou as 15 no Brasil inteiro. A gente tem quase 2.000 famílias, 2.000 colaboradores no grupo. 0 de receita. O que você faz? Você é o responsável. A gente não atrasou um dia salário de ninguém. Mas ninguém dormia no grupo. Os sócios, aporte, plano econômico, como é que faz, layoff. Você não tem ideia o que foi. Não, eu imagino. Então, é uma coisa de louco. Sim. Então, cada vez mais você tem que analisar e procurar ser feliz e sustentável. Sim. O resto, faz bem para todo mundo. Mas eu vou chegar nessa daí que Vai você aí. falou Vai agora, aí. mas eu vou chegar. Mas eu quero Vamos fazer essa daqui, Tá. que vou fazer, acrescentar o que você comentou aí, Tá. na questão da sustentabilidade e do crescimento. Tá. Tem espaço, vai crescer, é a forma que eu enxergo, até porque a Ourbody surgiu aí tem 2 anos, Com certeza. que é o canal, que é Papo Saúde, nosso corpo Papo Saúde, para as pessoas entenderem melhor. Então, essa conexão que a gente está fazendo de entretenimento, que nós trazemos para o canal também muitos médicos dando aí, gerando conteúdo, e todos falam a mesma língua. Atividade física, alimentação, longevidade, vá para uma academia, faça atividade física, bate sempre na mesma tecla. As pessoas estão tomando consciência disso. E a internet é um estado democrático que a pessoa consegue ali, com o celular na palma da mão, ter informação de qualidade, que é o que a gente está levando aqui, e falar, não, eu tenho que estar lá. Quem não faz parte desses 6%, a partir do momento que enxergar esse vídeo e sentir a necessidade de falar, não, eu preciso ir, fiz meus exames, vai entrar numa academia. Então, só vai crescer, não tem porquê. Não tenho dúvida. No fundo, o que você faz? Você é mais um personagem nesse ecossistema todo, concorda? Sim. Ou seja, a tua área de atuação, estamos no mesmo ramo, você atuando de uma forma, eu atuando de outra, ou seja, tem cara com suplementos alimentícios, vitamínicos, etc. Ou seja, tem 30 coisas dentro dessa esfera. E lembrando, esses são 6% que pagam, mas outros tantos podem fazer sem pagar. O que a gente precisa é trazer mais gente para dentro, né? E, Reinaldo, eu acho que nada substitui a própria experiência. Quem pratica, quem começa a praticar e começa a receber esses hormônios, injeções de serotonina, sabe, de satisfação, de alegria, de forma natural, se vicia nisso de uma forma... Eu vou te contar uma história que eu falo toda vez, Reinaldo. Coisa mais barata do mundo, correr. Então a gente tem aí 40 esteiras, etc. Obviamente pode correr na rua. Qual é o problema das grandes cidades? Vai ser assaltado ou vai ser atropelado. Sim. Então, de novo, o cara tem que ir para academia ou no condomínio, seja lá o que for. Não estou falando que tem que ser na academia, mas estou falando qualidade de vida. Quando teve a pandemia, e eu te contei essa história que fechou tudo, eu achei que eu ia ter um AVC, um colapso. Porque como é que você vai sustentar a tua família, a tua empresa, 2.000 colaboradores, com decreto sem previsão de quando vai abrir? E aí eu vou te contar uma história pessoal, Renato. Eu comecei a correr todo dia às 5 da manhã. Primeiro que eu já não dormia. Todo dia às 5 da manhã eu comecei a correr. Todo dia. Eu comecei dia 20 de janeiro, uso o Garmin. Todo dia eu corro. Todo dia.
5, 10 quilômetros e treino, de manhã cedinho. Eu vi seu treino lá, bonitinho, na Cê planilha viu? bonitinha que você Cê mostrou viu? pra mim, pra Simone Moraes, lá no celular. Eu falei, Você viu? Todo dia. E por que eu tô te falando isso? Todo mundo tem problema, real. Todo mundo. Todo mundo adora contar uma história bonita, mas todo mundo tem problema, de diversas maneiras. Mas quando você treina e você recebe essa sensação de saciedade, de alegria, tudo que o treino de verdade te traz, você está sentado e vem o cara e te fala assim, olha, aconteceu um incidente na unidade tal, ou você está sem professores, ou seja lá o que for, ou você está discutindo com o shopping, ou deu um problema, ou faleceu um colaborador teu, qualquer tristeza. Quando você já está tenso e não desafoga isso, você tem um treco. Mas quando você treina de verdade, 1 hora, 1h30, pelo menos, sabe o que acontece? Quando o cara vem com uma notícia ruim, você encara de outra forma, você fala assim, não, nós vamos dar um jeito. E eu aprendi isso na unha, na prática, na carne. Então eu virei um defensor do que a gente vende, de verdade. Mais do que nos outros 30 anos que eu tenho de academia. Porque quando você pratica e você sente, aí sim você vira o melhor defensor daquilo. Porque senão você é suspeito. Ah, estou vendendo isso, eu estou ganhando dinheiro. Mas não. Na verdade, de novo, o que é legal do nosso ramo, que é o que você se formou? Pô, a gente vende o bem, meu. O cara ele é uma das melhores coisas que tem. Não é um negócio que é uma camisa que vai acabar. É o corpo dele. É quantos dias ele vai estar na terra respirando, vendo os filhos, os netos e o caramba. Então esse nosso ramo é muito gratificante nesse sentido, entendeu? O que você falou aí é bacana, porque assim, um exemplo, você buscou a melhor forma, e deu de exemplo aí para todos nós. Sem remédio. Sem remédio, que é a atividade Sem física. remédio. E muitas pessoas, infelizmente, a gente sabe disso, por isso que a gente faz esses vídeos aqui para conectar, que durante esse período de pandemia, e todo mundo tem problema, como você mesmo mencionou, buscaram outras válvulas de escape, álcool, tabaco, Renato, eu tenho nicotina. vários amigos que tomam remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para acalmar, 4, 5 remédios, tenho vários, e que você vê que o cara fica até meio lerdo. E o cara mesmo sabe, ele fala, puta, não consegue prestar focar direito, sabe, nas coisas. Então, pô, não tem. Eu acho que o nosso negócio é uma da... Que nem médico, eu acho que medicina é uma profissão mais nobre que tem, entendeu? Mas eu acho que a nossa, é ali. Porque o médico ajuda a resolver, etc. Mas o nosso preventivo. Por isso que eu digo, eu sou o maior cara a dizer, nós vendemos medicina preventiva. Ponto. É isso. Longevidade, É qualidade isso aí. de vida. É isso aí. Richard, existem rumores que a Bodytech quis comprar a Companhia Atlética. Verdade ou mentira? Tá. Deixa eu te falar. Não foram rumores. Tá. Isso aí foi publicado. Foi publicado tudo mesmo. com o jornal. Até algumas matérias falsas, assim, exageraram, mas a gente negociou em 2013, 2014, acabou em 2014, ou seja, essa história já está aí com seus 10 anos, tá? Então foi verdade. Não, foi verdade, a gente negociou e não era vendida. Na verdade, era uma operação em que os sócios da companhia e da Bodytech se juntariam, onde a Companhia Atlética teria opção, nós somos um grupo de sócios, Sim. o sócio poderia optar entre converter 100% em cotas da nova fusão, fazer isso 100%, parcialmente, ou sair totalmente. Porque a gente tinha sócio que não queria fazer o negócio, tinha sócio que queria fazer, tinha sócio que, na dúvida, fica com um pé dentro e outro fora. Mas isso morreu há mais de 10 anos. Aí você viu o destino, cada um tomou um caminho. O nosso relacionamento com o pessoal da Bodytech é de primeira, o Urquiza, o Acioli, nos damos muito bem, a Aninha, todo mundo lá. Mas cada um optou. Nós somos mais conservadores, né, Renato? Isso o mercado sabe. Sim. E eles tinham um planejamento aí agressivo, né? Abertura de unidades, IPO, etc. E cada um foi para um lado, a gente manteve o nosso e eles seguiram no deles. E tá tudo certo, né? Tudo certo, tranquilo. ótimo. Richard, você deu vários takezinhos aí, então a gente vai agora entrar nesse tema que a Companhia Atlética passou. Então eu queria que você relatasse como é que foi esse período da pandemia, né? Quase 2 anos, se eu não me engano.
3 anos. 3 anos praticamente. Companhia Atlética, como foi para você com a pandemia? A pandemia fez com que academias fossem fechadas em 20, 21 e 22. No começo de 22 também, só lembrando. Então foram 3 anos afetados. O ano de 23 já foi bem melhor. O segundo semestre de 22 melhorou bastante. Mas o de 23 foi a virada, essa que é a verdade. A gente já agora, no final de 23, a gente atingiu números que a gente não tinha de antes da pandemia. Então, eu diria o seguinte, Reinaldo, olha só, usando até o que a gente falou há pouco, você está comprometido com o teu negócio, então o que você vende é porque você é vendedor disso, porque você ganha dinheiro com isso. O que a pandemia que só trouxe desgraça, mas o que ela trouxe de bom? Efetivamente, virou uma coisa mundial dizer que a atividade física faz bem, que as pessoas têm que deixar de ser sedentárias, que sobrepeso e obesidade matam, é terrível, qualidade de vida, diabetes, hipertensão. Então, o que aconteceu? A gente ganhou uma propaganda mundial, o nosso setor ganhou destaque. Então isso foi muito bom pra gente, muito bom, de forma natural. Eu acho que nunca teve tanta gente nova entrando nas academias. A gente tinha academia sobrando no Brasil, você sabe disso, sobrando. Até hoje a ocupação no Brasil é bem abaixo do que tem nos Estados Unidos e na Europa. A gente tem muita academia e pouco aluno no Brasil, essa que é a verdade. Mas isso está mudando, isso está melhorando bastante. E eu diria que um dos maiores fatores foi justamente a pandemia, de uma forma educativa, mostrou que a pessoa tem que fazer alguma coisa para poder resistir. Quando você é afetado de uma forma tão forte, como foi no caso de muita gente pelo Covid, a resistência da pessoa podia ser a diferença entre viver ou não. E então eu acho que o nosso setor está aí para dar força. Foi positivo nesse quesito, sentido, sim. Exatamente. Para nós, um alerta, fortalecer. Um alerta. E a companhia, falando da academia em si, ela se manteve durante esse período de 3 anos, os seus colaboradores, se manteve firme. Eu não vou esconder, e você está lá dentro o dia inteiro, você sabe disso. Pra você ter uma ideia, na companhia, uma das assinaturas que a gente sempre usou, muito antes inclusive daquela empresa de segurança que usa o nosso mote, é gente cuidando de gente. Lembra disso? A gente assinou isso também, 20 Sim. anos, gente cuidando de gente. E quando veio a pandemia, uma das discussões que a gente teve, eu conheço, teve rede que desligou todo mundo. Uma outra rede desligou, acabou e vamos ver o que vai acontecer depois. E a gente não sabia dizer quem estava certo e quem estava errado. Mas a nossa opção foi, não vamos mandar ninguém embora num primeiro momento. Vou até te dizer claramente, a gente só cortou estagiário, porque não era contrato. Sim. Não mandamos ninguém embora. E o que aconteceu, Reinaldo? Eu acho que você se lembra, muita gente foi morar fora. Foi para o Nordeste, foi morar com os pais no interior, etc. Saiu de São Paulo. Aqueles que pediram para sair, transferidos, etc., esses, o que a gente fez? A gente não repôs. E esse número para a gente, eu me lembro bem, não chegou em 10%, mas em torno de 10%. Que para a gente foi um ganha-ganha. Por quê? Não fomos nós que desligamos, eles que pediram para ser desligados, e a gente teve uma redução ainda neste período com isso aí. Mas nos propiciou que a gente conseguisse voltar sem ficar doido, porque imagina se eu não tivesse mais o meu time. Um time que a gente é famoso por isso no mercado, a cultura Companhia Atlética, concorda? Reinaldo, você não vê a Companhia Atlética dizendo assim, eu vou pegar o professor da outra, eu vou roubar o professor da outra. Nunca. A gente entra só, a gente tem vergonha de uma situação dessas. O que a gente gosta de fazer? Puta, eu adoro o Andrezinho, sabe, da piscina. Sim. O cara trabalhava, ele era do toalheiro. Do toalheiro, lembro. Adorava a companhia, a gente adorava ele. Ele se formou em educação física, fez novos talentos com a gente, virou professor, destaque, papapá. Você tem uma ideia, é o caso dele, por coincidência, a gente falou da piscina. Fechamos a piscina da Companhia Atlética, do Morumbi, que tinha ele. O que a gente fez? Não tinha vaga, a Cans está lotado. Fizemos ter vaga para ele. Ele está trabalhando para a gente lá na Companhia Atlética da Cans. Por quê?
Porque é a cultura da companhia, pô. Então, se a gente puder segurar quem é que veste a camisa da companhia, a gente faz, meu, é o nosso negócio. Isso é muito diferente de academia de volume, sabe? Que você fala, não, sai montando aí, não sei quantas academias, não dá pra fazer isso. Tem a história do Jota também, né? Do Jota, você conheceu ele no Pão de Açúcar. Você não tem ideia, você não tem Ele ideia. era empacotador, né? Você não tem ideia. Eu nunca vou no Pão de Açúcar, eu nunca vou no supermercado. Sim. Aí a minha mulher chegou um dia pra mim e falou assim, amor... puxa, precisa ver que legal. Eu tava no supermercado, no Pão de Açúcar, eu queria que você visse um caso. Eu falei, o que foi? O cara que foi levar as coisas pro carro, os pacotes, eu fui conversando com ele falando, eu tô fazendo educação física, eu preciso fazer estágio. E ela falou, pô, eu quieta, não falei nada. Aí ela falou assim, é mesmo? E o que você tá, onde você tá fazendo isso? Eu tô no penúltimo ano e eu tô mandando o currículo, vou tentar ir pra Companhia Atlética, eu lembro dirigindo pra Companhia Atlética e pra Reebok. Aí a minha mulher falou assim, puxa, olha a história, eu vou falar com o meu marido pra ele ver esse teu caso, procura ele, não sei o que. Morreu a história, tá, Renan? Ele não me procurou e ele não passou o telefone dele pra Titina. E eu esqueci da história. Eu falei, tá bom, se ele me procurar, ok. Reinaldo, num final de semana, eu não sei porquê, se a gente ia viajar, eu passei no Pão de Açúcar, ali do lado da Caraigá. Você não vai acreditar, olha o que é o destino. E o cara foi levar as coisas pra mim no porta-mala do carro. Eu também gosto de falar pra caramba, tem gente que gosta de falar, eu gosto de falar. A gente conversando, eu falei, e o que você faz? Aí começou a história. Eu faço educação física. E eu quieto, eu falei, legal. E aí? Não, tá. Aí ele começou a falar, eu falei, peraí. Não foi com a minha esposa que você falou que você queria fazer Companhia Atlética? Nossa, era tua esposa? Foi sim. Foi assim, Renato, olha que loucura. Eu falei assim, não, vou dar um jeito. Olha o que aconteceu. A gente já tinha fechado o grupo de estagiários. Aí eu fui lá na companhia, acho que era Fernanda Totti. E eu falei assim, por favor, eu quero que faça entrevista com ele de qualquer jeito. Entrevistamos ele entrou... super dedicado, Jota, estudioso, papapá, e tá aí, meu. Tá aí até hoje, tá aí, pô, todo mundo adora ele adora todo mundo. Posso te falar, essas histórias é que fazem a companhia, meu. Gente cuidando de gente, não só internamente, externamente. Porque a gente tem orgulho de contar as histórias. Orgulho. E eu fiz parte, né? Porque eu tava com o Jota em sala. É isso aí. O Jota estagiou, já era professor. É DJ, formado, faz lá, às vezes à tarde. Sim, não, eu também tenho uma. De ir com as histórias. Todos nós ali tem uma história muito forte com a Companhia Atlética. Posso falar, né? Todos eles. O Cabelo da manutenção. O Cabelo faz reforma pra todo mundo agora. O Cabelo tá ajudando o Gunda na unidade de Anália Franco. Começou no nosso no Morumbi. Tá aqui, na 111, tá em todo lugar. Então a gente se diverte. Se diverte. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom da Companhia Atlética. Richard, é o seguinte. Andando pelos corredores da academia, durante todos esses anos, sempre tem a Rádio Peão. Então, o Gym Pass, o Richard, segundo boatos, é um dos donos da Gym Pass. O que você me diz sobre isso? Sorriso daqui a aqui. Adoraria. Aliás, eu ia viver com esse sorriso. Mas hoje, né? Deixa eu te contar uma história. O Gym Pass, a última rodada do Gym Pass, que foi agora, há poucos meses... valuation de 2.3, agora que caiu o mercado, que você sabe disso, que os unicórnios não estão conseguindo nem captar, agora na maior crise, eles fizeram o último valuation captando agora em novembro, 2.3 bilhões valuation dela. Isso dá aí por volta dos seus 13, 14 bilhões de reais. Se eu tivesse 1% da Gym Pass, eu teria o quê? 130 milhões de reais. Adoraria dizer isso aqui para você. Poderia ser? Poderia, porque eles têm fundos de investimento, você tem vários fundos que são investidores do Gym Pass, mas eu não entrei. E tinha que ter entrado lá atrás, né? Hoje é uma fortuna. Eu tenho amigos que têm participação, são cotistas de fundos que entram lá atrás porque são pessoas que mexem nesse mercado, mas são mercados de fundos de investimento, que não é o nosso negócio. O nosso negócio no dia a dia não é esse, mas adoraria. O que acontece é que quando o Gym Pass surgiu, como ele foi fundado, eu era diretor fazia parte do board da IRSA, só tem 13 diretores no mundo, eu era o único latino-americano, eu estava em Boston há um pouco mais de 10 anos,
10 anos, eu acho. E o César, o fundador, estava estudando em Harvard e ele tinha mandado e-mail para a Companhia Atlética, para a Fórmula na época do Maneco, para a Competition, para meia dúzia de academias, dizendo: olha, eu sou o brasileiro estudante aqui de Harvard e tenho um projeto que eu queria desenvolver, que na época era um B2C, né, empresa para o consumidor, ou seja, ele ia atuar na ponta final do varejo, nos consumidores finais, que não me interessava. Mas, Reinaldo, quem me conhece sabe, eu sempre acho que quando você está lidando com alguém que você acha que é mais inteligente que você tem que aprender. Então, por mais que eu não tivesse tempo, quando eu vi o cara estudante brasileiro, estudante de Harvard, eu falei, pô, eu vou conversar com esse cara. No mínimo eu vou aprender alguma coisa. Falei: César, não é o nosso perfil, porque eu não vou deixar você ficar competindo comigo, com os meus próprios clientes. Mas o que eu puder te ajudar, eu vou ajudar. E assim nasceu uma amizade muito grande. Nem existiu o Gympass, tinha até outro nome, né? E a gente foi o único que continuou com ele o tempo inteiro. O tempo inteiro. Outras redes não quiseram nem atender. Hoje todas essas que eu citei, todas têm. Mas na época a gente foi o único que continuou logo do começo. Fizemos em 4, 5 unidades no modelo que eu não queria, que era o B2C. E eu virei pro César e falei: César, começou torto, ele sabia. Eu falei: vou fazer para te ajudar, mas a gente vai ter que romper, porque eu não quero competir com o meu cliente na ponta final, no B2C. E aí, pô, a gente continuou muito amigo. Eu falei: mas isso não é um tchau, é um até logo. Vamos buscar outros caminhos. E aí o que aconteceu? Logo depois, eu liguei pro César e marcamos uma virada completa do negócio, que foi o quê? B2B, onde eu passava a minha carteira de empresas, ou seja, todas as empresas que você falar, eu tinha Nestlé, KPMG, P&G, Unilever, passava tudo, as empresas que a gente tinha na Companhia Atlética para o Gympass tocar, coisas que eu não tinha condições de tocar. Nenhuma academia, eu vou te dizer, nenhuma academia, por maior que seja, tem condições de tocar da forma como toca um Gympass ou uma plataforma dessas que se dedique full time para isso, que é o quê? Ficar lidando com os RHs de todas as empresas, com todos os colaboradores, com todas as academias, oferecendo todos os perfis de clientes. Tem que ser Isso foi uma revolução. Foi uma revolução. Como a gente acompanhou isso desde o começo, e a Companhia Atlética sempre foi um laboratório para eles e vice-versa, a gente veio com esse casamento daí em diante até hoje. E Reinaldo, tem gente que fala assim: puxa, vocês vão receber Gympass ou não? Eu vou te responder que eu recebo com muito orgulho. E vou te explicar até em detalhes, para que o dono de academia, cada um pondere se vale a pena ou não vale. Pode ser que o cara ache que não vale. Até contra mim mesmo, eu diria, porque para mim, que ficasse só para mim, ia ser melhor. Sim. Mas vamos ser realistas. O Gympass é uma moeda, é um cartão de crédito que ou você aceita ou não aceita. E esse cartão de crédito conta com o dinheiro das empresas. É um dinheiro que não tinha no mercado, um dinheiro que as empresas colocaram na mesa para o setor de academias. Então o Gympass vem para a Companhia Atlética, como vai para uma Bodytech, como vai para outras redes, e fala: eu tenho todos essas centenas ou milhões de clientes. Você vai dizer: não, eu não quero? Negocia, pô, negocia. Então eu te diria que eu tenho o maior orgulho que, em hipótese alguma, eu retiraria o Gympass. O que você tem é que ver a tua negociação, se dá ou não dá. Mas é assim, vou te falar, trouxeram muita gente para o mercado. Eu não sei se você já viu as pesquisas, o Gympass é público. Eles publicam estatísticas, tipo assim, 85% dos funcionários das empresas nunca tinham feito academia de ginástica. Então, pô, olha quanta gente veio para o nosso mercado, que é o teu mercado, entendeu? Então, pelo contrário, o que eu puder fazer para ajudá-los, eu farei, porque quanto mais gente tiver no mercado, e eu tenho minha especialização, quem for classe A, B+, com meu perfil, que venha para a companhia, tem mercado para todo mundo. Vá lá competir da melhor forma no teu perfil. Então, de resto... Agora, a única coisa que ficou meio triste é que você não entrou lá no começo, né, Richard? Como pessoa física. Né? Você até perguntou, brincando, né? Poxa, eu adoraria. Como, se alguém me perguntar, Reinaldo, te diria, o modelo low cost, low price, eu achava difícil vingar.
porque a conta não fecha. Custa tanto, 1.000 metros de academia. Vamos lá, olha que situação interessante. 1.000 metros de academia. Quantos alunos cabem numa academia de 1.000 metros? Normalmente. Com giro 24 horas, vamos falar das 6 da manhã às 11 horas? É. Frequentando, hein? Low cost, Frequentando. com giro. Será que 1.000? Não, esquece low cost. Ah, Mas não. normal. Normal? 2.700? Não, você falou 1.000, você tá falando 1.000. Olha só. Low cost. 1.000 metros. Então, mas 1.000 alunos numa low cost. 1.000 alunos numa low cost, Reinaldo, se você falar isso para qualquer uma delas, sabe o que eles vão dizer? Quebrou. Não paga a conta. Uma low cost normal, eles precisam ter pelo menos 2.500, 3.000 alunos, que aí fica boa. 3.000 alunos. 3.000 alunos em 1.000 metros. Eu no Morumbi tô com um cara saindo pelo ralo. Em 4, agora eu tinha 5.000, 4.000 metros, eu tenho lá perto de 3.000 alunos no Morumbi Shopping. 2.800. Você sabe lá, a noite tá cheio pra caramba. E qual é a história? Qual é o segredo onde eu erraria? Tem umas empresas que só fazem isso, nessas estatísticas, empresas que atendem low cost, que tem na carteira. Sim. 40% dos alunos não frequentaram nos últimos 30 dias. Então o que acontece? Olha a mágica que eu nunca tinha percebido. Você consegue vender mais do que cabe na low cost. O preço é bem mais baixo. O cara não cancela. Vou no outro mês, não dói tanto. Então o número é impressionante. Em 1.000 metros você põe 3.000 alunos. Então tem um volume alto. Então aí você me pergunta assim, é o que eu queria? Não, eu não queria porque não é o perfil que eu gosto de trabalhar. Sim. Mas queria eu ser acionista do Smart Fit desde o começo. Concorda, Renato? Concordo. Então, que nem você brincou aí do Gym Pass, não é meu perfil, não é meu ramo, esse perfil low cost, né, low price, mas eu adoraria ter 10% da Smart, porra, é uma empresa também cotada em bilhões e show, e manda no mercado, é uma das 4 maiores do mundo, eu acho que é ótimo. É outro perfil. Quisera eu ter comprado lá quando lá era pequenininha. Sim. Exatamente. Mas você falando do Gym Pass e a gente fazendo aqui uma acrescentando. A 111 veio agora, surgiu, tem uma semana, e a Companhia Atlética Shopping Morumbi fica próxima. 1.200 metros. 1.200 metros. Mas aqui para São Paulo é bastante. Sim, né? não, mas foi bom você falar do 1.200 metros. Vai desafogar um pouco também essa questão, né? Acho que vai entre aspas. O que vai acontecer? Acho que vai no primeiro momento. Tá. Mas o que acontece, Reinaldo? Que eu fiquei impressionado. Muita gente a Kansas. Quantas pessoas vão a pé a Kansas? Muito poucas. Muito poucas. Todo mundo vai de carro. Tem muita casinha ainda em volta. Agora aqui, na frente, pra você ter uma ideia, a KPMG é o segundo prédio. A Claro é aqui do lado. Eu tô lotado de empresas, centro de convenção, tudo aqui do lado, colado nela, que o pessoal vem a pé. Então, esta região aqui tá muito forte. A gente tá impressionado. Eu tava aqui, hoje é sábado, de manhã, ficou com fila na entrada, as pessoas entrando a pé, de tudo. Então eu acho que a gente vai passar a atender essa região de uma forma muito forte, entendeu? Se você olhar do Morumbi Shopping pra cá, quase não tem mais academia de primeira legal. Tá tudo pra lá. Do Morumbi pra lá. Do Morumbi pra Berrini, pra Kansas, pra Reebok, pra Bodytech, é tudo pra lá. Pra cá, nós somos a primeira. Tá, e agora, ainda falando do Gym Pass. Tá. Gym Pass, Companhia Atlética, verdades que causou algum desconforto para alguns alunos, né? Vamos dizer, alunos que não eram Gym Pass. Uhum. O que você diz sobre essa questão? É um aprendizado. Tá. Vamos lá, Reinaldo, como eu falei com você até mais cedo, se você vai numa academia no meio da tarde, no meio da manhã nos Estados Unidos, você pode olhar que ela tem uma frequência mais do que razoável. No Brasil isso não ocorre. A ocupação das academias de alto padrão, como são as nossas, etc., ainda estava muito desproporcional, muito baixo. E a conta não fecha. As pessoas têm que se acostumar que ou você tem algum volume ou a conta não fecha, isso não vai ser sustentável. Lembra quando eu te falei assim? Com certeza. Eu adoro a palavra sustentabilidade, porque eu quero estar vivo daqui a 1, daqui a 2, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e perpetuar a empresa. E para isso você tem que ter um volume. Você tem uma academia
Vamos pegar o exemplo do Morumbi, que tá cheio pra caramba. 4.000 metros dentro do Morumbi Shopping. Quanto custa? Você acha que com 1.500, 2.000 alunos você paga a conta? Não conta. Eu tenho 2.800 e os alunos reclamando. Você sabe que aí vem uma coisa muito negativa, mais negativa. Assim como a pandemia alertou o mundo da saúde, as pessoas ficaram mal acostumadas. As salas de aula, a sala de musculação e cardio na pandemia, não tinha ninguém. Você entrava na sala de musculação do Morumbi, que hoje eu tenho 60, 70 pessoas simultaneamente, 80 pessoas ali treinando, tinha 5. Então era particular. Agora pergunta se a conta fechava. De forma alguma. Olha, vou te contar, tem algumas coisas que a pessoa tem que parar, analisar e falar assim, é sustentável? Se não for, é questão de tempo. Eu vou falar como professor, tá, Richard? O que eu presenciei e qual era a mensagem que eu deixava para os meus alunos, né? Uhum. Eu falava essa mesma forma que você está mencionando aqui. Se tem 5 pessoas ali, como é que paga o metro quadrado, como paga os funcionários, como paga água, luz, imposto, como o empresário sobrevive, né? E aí eu falava, você prefere abrir Gym Pass, ter pessoas treinando, ou academia fechada e você não tem uma academia? Você prefere manter ou você prefere nem ter? Entendeu? E ainda uma academia, que a gente tá falando que é boutique, é uma academia que tem uma esteira de diferencial, produtos, né? diferencial. Então, e aí os alunos começaram a refletir melhor. E hoje a gente tá vendo que já tá desafogando, calma, tudo no seu tempo. A 111 veio também aí, está melhorando. Um dado curioso, verdadeiro, e vou te abrir um número. Sabe quanto é o IPTU mensal da Academia do Morumbi Shopping? Não, nem faço ideia. 20 mil por mês, 50 mil por mês? Eu vou chutar na linha média, 35 mil. 35 mil por mês. 130 mil por mês. Por mês, 130 mil. Por mês. O que você acha? Como é que paga essa conta? Tem que ter 3 mil alunos. Não tem como. Entendeu? Não tem jeito. Então, no fundo, o que eu quero é sustentabilidade. Sim. Tudo na vida. Se você acha que quando você estiver ganhando demais em cima de alguém, isso não vai ser sustentável. Não. Isso aí não vai durar. Nem que venha outro no teu lugar. É certeza que isso vai acontecer. Porque até teu cliente vai procurar outra opção. Se você estiver exagerando em uma das pontas, a ponta que estiver exagerando uma hora não vai cair fora do jogo. Não é sustentável. E falando aqui num contexto geral, até já pra gente finalizar, Richard, eu quero parabenizá-lo, porque a gente sabe, eu tô quase 20 anos ali dentro, então a gente sabe que, como qualquer empresário no Brasil, tem altos e baixos. E as pessoas não conhecem o Richard Bilton na íntegra, né? Você é um empresário e tudo mais, tá no dia a dia ali, mas as pessoas não entendem e não sabem quem é o Richard. Você não trabalha somente a companhia atlética, você tem outros empreendimentos, né? E aí o que acontece? Conforme empresário, você, nesses altos e baixos e no fechar a conta, você já teve que injetar muito ali. Você não tem ideia. Não eu, né? Os sócios, Sim. né? Nós somos... É como você falou, a gente tem uma família, família Companhia Atlética, tanto lá dos colaboradores quanto dos sócios. A gente sabe a vida de todos os sócios lá dentro. E o esforço, teve sócio que não tinha como colocar. E teve sócios que a maioria aportou, colocou para não deixar fechar. Por quê, Reinaldo? Quem falar o contrário está mentindo. Não existiu, ouve essa, não existiu no mundo uma academia que pudesse ser sustentável durante a pandemia. Por quê? Porque elas foram fechadas. Muitas quebraram, não resistiram. Grupos grandes, gigantes, vou te contar, Equinox, Grupo Virgin, colocaram centenas de milhões de dólares ou de euros ou de pounds para pagar a conta durante fechamento, de uma hora para outra, sem saber se ia poder continuar. Em muitas essas redes grandes, Homes, Place, fecharam várias unidades, inclusive, SoulCycle e assim por diante. Então, a gente teve muito dilema nesse meio do caminho, mas ainda bem, graças a Deus, ninguém sabia como acabar, valeu a pena a gente ter sustentado esse período todo. Mas foi muito doloroso, vou te contar que foi de abrir mão de patrimônio de família, caramba, para sair colocando para
sustentar até virar de novo. Atualmente hoje são 16 companhias atléticas, 16 né? unidades. Quais estados aí, Richard, de cidades? A gente tem Curitiba, São cidades. Paulo, Cotia, né, Granja Viana. Aí a gente tem São José dos Campos, tem Campinas tem 2. Aí temos em Brasília, temos em Recife, Manaus. temos 2 em Manaus. E temos outras 5 em São Paulo, né? Além dessas. Ribeirão Preto, não pode esquecer. Ribeirão Preto, saiu um dentro do Ribeirão Shopping. Saiu maior shopping. A gente tinha uma unidade dentro do Shopping Santa Lúcia que é pequeno. Legal. Era uma unidade pequenininha, era a nossa menor unidade do grupo. A gente fechou e abrimos no maior shopping lá de toda a região, que é o Ribeirão Shopping. E a gente tem uma academia completíssima lá, que não tinha no pequeno. E vai muito bem, Bárbara. Em Ribeirão Preto, desculpa. E franquia? Não fazemos franquia. Importante a gente relatar isso daí, né? Não fazemos franquia. A gente tem sócio local minoritário. Tá bom. Só pra gente entender mais ou menos como é que a companhia atlética funciona. Então, Richard, quero agradecer mais uma vez. Imagina. Pela participação, a sua participação no podcast da Our Body. Foi a Our Body Experience 2024 iniciando, tirando várias dúvidas aqui, sem palavras. Você fica à vontade se você quiser deixar uma mensagem aí pro seu público. Todo o seu microfone, Richard. Eu agradeço a oportunidade. Tá. Quem sabe a próxima vez eu que venho entrevistá-lo aqui. Por favor. Ver o sucesso da Power Body. Com certeza. Mas eu queria agradecer. E o meu recado graças a Deus, é uma coisa muito simples da gente passar para todo mundo, que é a prática da atividade física, né? E, aliás, não precisa ser na companhia atlética. O cara fazendo atividade física, em vez de gastar dinheiro com remédio, etc., de uma forma preventiva, ele vai ter qualidade de vida, vai ter uma família melhor, um país mais sustentável, assim. E isso está diretamente relacionado ao nosso negócio, né? Então é muito gostoso defender. Você vê, a gente não faz nada poluente, não faz nada, a gente não tem efeitos colaterais negativos, é só positivo. Então é uma delícia. Então a minha mensagem é essa, ou seja, quanto mais as pessoas puderem se aproveitar do que a gente oferece, melhor para elas mesmas, melhor para todo mundo. Por um mundo melhor, né? Todo mundo fazendo a sua parte. A Our Body fazendo a parte dela em levar a comunicação e a informação. Você como empresário proporcionando saúde, e agora dando parabéns também, que agora tem um filho que está na medicina, que também vai proporcionar saúde. É isso aí, Richard. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Obrigado, viu? Opa, abração. Gente, tchau. Obrigado mais uma vez. Podcast da Our Body Experience 2024. Até a próxima. Valeu.